Porque no Corinthians ainda se fala muito no francês Paul Pogba. Alguns detalhes em postagens nas redes sociais do Timão e do atleta fizeram essa história ganhar ainda mais corpo nas últimas horas aí no Natal. Teve corintiano achando que ia ganhar um presentão de Natal aí. E quem chega com essas informações do Timão é a nossa querida Letícia Contier. Muito boa noite, Lê. Conta pra gente tudo dessa história do Pogba que a gente quer saber aqui. Boa noite, Marina. Boa noite a você que está acompanhando aqui o Gazeta Esportiva nessa quinta-feira. E é exatamente isso, Vilma. As últimas postagens do Corinthians e também do próprio Pogba agitaram aí, então, as redes sociais, agitaram toda a torcida. A gente vai falar aqui rapidinho em ordem cronológica, só para todo mundo conseguir acompanhar direitinho. Começou, então, na semana passada com uma postagem do próprio Memphis, em que ele faz uma ligação de vídeo ali com o Pogba, mas o pessoal reparou que quem estava junto com o Memphis nessa ligação foi o Pedro Silveira, diretor financeiro do Corinthians. Aí a torcida ficou ensandecida, ficou animada, ficou daquele jeito, coraçãozinho já bateu mais forte. Aí no dia 24, na véspera de Natal, o Corinthians soltou uma foto de uma árvore bonita, com um ursinho na frente, com o manto do Timão, mas o torcedor reparou no enfeite que está nessa árvore. Não sei se você aí de casa está enxergando, mas tem um mascote das Olimpíadas de Paris 2024. E aí o que o torcedor associou? Paris fica na França, o Pogba é francês, quer dizer alguma coisa e vem um presentinho de Natal pra gente. E aí hoje o Pogba postou também um vídeo nas redes sociais dele em que ele está simplesmente com uma camisa preta com um C. A torcida já entendeu que é um C de Corinthians, já está animada, qualquer coisa está virando um sinalzinho para ser a possível negociação aí do Corinthians com o Pogba. Mas, por enquanto, a informação que nós temos aqui, apurada até pelo nosso querido Yuri Medeiros do site gazetesportiva.com, é de que nenhuma negociação foi feita até o momento entre Corinthians e Pogba. Então não existe nada, por enquanto, segundo o Corinthians. É claro, a torcida está animada, mas lembrando aqui também que o Pogba ele está suspenso até março de 2025 por causa de um exame antidoping que ele foi pego e não atua desde agosto de 2023. Vale a gente lembrar aqui também que o Corinthians tem sim interesse em um jogador midiático, assim como o Memphis, porque o Corinthians acredita que o Memphis deu muito certo, tanto dentro quanto fora de campo. E aí eles estão em busca de um outro jogador midiático que vá dar certo para o elenco de 2025. Seria então o Pogba? Será que já é amigo ali do Memphis? Já jogarão juntos? Vamos ter que aguardar mais um pouco, mas eu jogo para vocês aí perguntando, vocês acham que essa história vai terminar com um final feliz entre a torcida e o Pogba ou isso tudo é só um conto de fadas? Volto com vocês. Obrigada, Leia. Eu já solto para vocês aqui. Esse conto de fadas será um final feliz? Mensagem subliminar. Eu adoro essas coisas, gente. É na camisa, é na árvore de Adoro. Natal, as conexões. Olha, sei. Eu acho que é possível. Eu estava até comentando antes do Natal aqui com a Michele, num dos Gazetas Esportivas desta semana, que muitas vezes, quando foram vistos lá o Memphis, o diretor financeiro do Corinthians, né, isso numa foto, falando no celular com o Pogba. Muitas vezes, o Paulo sabe melhor que eu, uma contratação gigante não acontece através dos contatos, das altas cúpulas dos clubes. Às vezes era uma mesa de bar mesmo, num guardanapo, você rabisca lá. É ou não é? É ou não é? Ronaldo Fenômeno, claro, depois você senta para analisar contrato, mas muitas vezes você convence o cara numa conversa informal. Normalmente com um amigo ainda em comum, que é o caso. Então, temos que aguardar. Eu, sinceramente, não sei se vai dar certo. Mas gostaria de ver muito o Pogba jogando aqui no futebol brasileiro. Seria, para mim, um grande reforço para o Corinthians. Bom, na realidade, ninguém sabe se vai dar certo ou não. Mas o nome é bom. O nome é bom. Até porque, mesmo que tenha que esperar até março, na posição, o Corinthians tem alguns jogadores ali, Tem problema né? Não tem problema naquela posição, dá para esperar até março, e aí chega o Pogba. Agora, é lógico que o Memphis é um jogador europeu que ele tem um renome muito bom na Europa. E ele conversando, fazendo esse boca a boca com os jogadores, é muito mais fácil.
do que chegar um empresário do Corinthians lá, ou chega um empresário brasileiro falando, vai pro Corinthians. Não, é diferente. O jogador que a no Memphis conversa é uma outra. espécie de porta-voz do clube. A conversa é o outra. espírito corintiano. É isso aí, então... é isso aí. E outra coisa, eu estava até olhando nas redes sociais do Memphis, tem mais postagem do Corinthians do que outras postagens. Então isso é muito bom para o Brasil, isso é muito bom para ele, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que com o nome do Memphis, outros jogadores de peso aí, outro jogador de peso pode chegar assim. Se vai dar certo ou não, só o tempo dirá, mas com certeza essas conexões todas, sim, principalmente o Memphis fazendo o meio de campo, outra coisa, facilitam ou aumentam a chance do Corinthians trazer o Pogba. Como essa ligação, enfim, essa intermediação mais boleira, né? Sim. Mais ali, meio de campo mais tranquilo. Os caras são malucos, aqui você tem que vir jogar aqui, velho. Você não tá ligado, a torcida dos caras é doida, é religião. Além dessa postagem, né, que teve como é que fala? O mascote das Olimpíadas de Paris, logo em seguida, a patrocinadora, né, Esportes da Sorte com o Corinthians, soltaram um vídeo também falando assim, que o impossível não acontece e tal. Então muita gente realmente achou que viria ali à meia-noite um anúncio, né? Não aconteceu ainda, pelo menos, mas essa outra postagem também alimentou essa foto. Alimenta a ansiedade, né, da torcida corintiana. E, aliás, estamos vivendo um período quase de nenhuma ansiedade, né, em todos os segmentos da vida. Por que não mais o minha, mas né? Você sabe, mas o legal de tudo isso é que o futebol brasileiro está chegando lá fora. Eu fiquei 10 anos lá fora e muitas vezes o futebol brasileiro não chega lá fora. Não chega, jogos e tal, não chega. Hoje é o Flamengo do Zico, o Santos do Pelé, o São Paulo do Tele Santana, mais ou menos isso. Hoje é muito bom, nós vemos aí o futebol brasileiro chegando, sendo ouvido lá fora, isso é muito bom para nós que trabalhamos com futebol. E o Mundial de Clubes, o Super Mundial de Clubes, acho que vai aproximar mais ainda os clubes do futebol brasileiro do futebol, do conhecimento dos também, europeus. Em 2026 nós temos a Copa do Mundo Feminina aí, né? Então outra 27, coisa, né? 27, né? Isso. Então é outra coisa que também já começa a se mover. Porque é real mesmo. Aqui na Europa, o que os caras sabem do Brasil, assim, em termos de futebol, é seleção brasileira, é um respeito monstro, né? Enquanto a gente detona aqui, isso eu falo por experiência própria de trabalhar em eventos internacionais, até Copa do Mundo, é assim, a gente reclamando, a torcida, a imprensa brasileira reclama, muitas vezes com razão, porque o nosso sarrafo é lá em cima, e os gringos assim, vocês são malucos, cara, olha os craques que vocês têm, que craque, isso aí não engraxa a chuteira do outro, da década passada, é aquele, Nós não damos o valor que deveríamos Às vezes não dar. dá o valor, às vezes critica até com justiça, mas assim, a visão do europeu sobre o futebolista brasileiro é que o futebolista brasileiro é bom de bola, tem um molejo diferente, e a gente tem mesmo. Agora, em termos de clubes, eles não sabem nada, eles não se interessam. É o Flamengo do Zico lá dos anos 80, é o Santos do Pelé da década de 60, um pouquinho do São Paulo do Tele dos anos 90, e olhe lá. Essa que é a real. Brasil. Antes de esclarecer tudo sobre Pogba, vamos falar de Diego Palacios, né? O lateral, segundo matéria no UOL, terminou o ano voando, impressionando, né, a todos no Corinthians, né, em relação aos seus treinamentos, e ele finalmente vai ficar à disposição, já deve, né, fazer a sua reestreia pelo Corinthians já em janeiro, pelo Campeonato Paulista, tá? Deve retornar aos gramados, isso eu já tinha falado para vocês, né, que ele voltaria aos gramados em janeiro, né? O interessante da matéria aqui é que o lateral concluiu a recuperação, né, e o departamento médico do Corinthians viu uma evolução impressionante, tá, do Palacios no último semestre, né, e a reestreia vai acontecer agora em janeiro. Ele se lesionou logo em sua estreia pelo Campeonato Paulista em 27 de janeiro contra o São Bernardo, né, pelo Paulistão, e passou praticamente o ano todo aí no departamento médico, tá? O jogador foi diagnosticado com um problema crônico na cartilagem do joelho, né, do joelho esquerdo, após um exame de imagem, e aí optou, né, por um tratamento conservador primeiro, né, mas que não surtiu efeito. Em junho, o Palácio precisou, né, passar por uma nova cirurgia, uma artroscopia, tá, corretiva. Teve uma evolução rápida, enfim, e deve, né, já reforçar
o Corinthians no Campeonato Paulista. Então, o Corinthians terá Palácios no Campeonato Paulista, o Corinthians terá Bidu, que é o titular hoje, e o Hugo. Mas mesmo assim, o Corinthians busca um lateral esquerdo, né? Tem o Arana, que é muito difícil, né? Conversou com o Mauro Júnior, enfim, negociou com o Wendel também. Apesar de os 3 laterais, o Corinthians quer um lateral no mercado da bola. Comente sobre o Palácio, se você acha que o Corinthians realmente precisa de um lateral esquerdo no mercado. Comente aqui embaixo e deixe seu like. Falando agora, né, depois de Palácios, do ministro da Educação, né, o Kaká, ele renovou, né, o contrato com o Corinthians, mas na verdade o Corinthians o comprou em definitivo, não é nenhuma renovação, né? Só para a gente dizer que ele estende, né, está estendendo aí o seu contrato com o Corinthians. O empréstimo dele, né, ele pertencia ao Tokushima Vortis do Japão e assinou um contrato de empréstimo com o Corinthians até 31 de dezembro, né, até o final desse mês, né, 31 de dezembro de 2024. Ele cumpriu algumas metas, né, enfim, de vestir a camisa do Corinthians e agora vai assinar um novo vínculo, tá? Definitivo. Só para você ter uma ideia, o Corinthians vai pagar 2 milhões de dólares, né, 12 milhões aí de reais, tá? Ao clube japonês e ficará aí com 60% dos direitos econômicos do jogador. Nesse caso, a primeira parcela vai ser paga em janeiro de 2025, informação do meu timão, tá? Aliás, o meu timão ainda diz que a segunda meta também já foi concluída, né? A primeira meta são 2.200 minutos em campo, atingida em agosto, tá? A segunda meta, 3.150 minutos em campo, atingida em novembro. E a segunda, com tudo isso já, né, atingido em relação a metas, o Corinthians vai desembolsar outros 2 milhões de dólares para adquirir mais 30%, totalizando 90% dos direitos do Kaká. 90%. Então são 4 milhões de dólares, tá? Por 90. Achei caro o Kaká, hein? Enfim, o Corinthians está comprando aí o Kaká em definitivo, né? O que você acha sobre isso? Comenta aqui embaixo. Caro, barato, tá no preço? Fala aí. Deixa o likezão, inscreva-se e notificações, hein? Ó, pra gente falar do Pogba, daqui a pouco eu vou entrar com as informações exclusivas, né? Que eu falei com o escritório de advocacia especialista, né, um dos mais famosos do Brasil aí, que inclui, né, o Dr. Bichari e também o Marcos Mota, para falar sobre a questão do Pogba, tá? O Pogba, segundo um jornal costarriquenho chamado La Nación, o Pogba esteve na Costa Rica no último fim de semana para realizar uma avaliação em um dos joelhos, tá? O jornal não detalhou aí o procedimento que o francês foi submetido, tá? O La Nation sabe, através de uma fonte informada de sua visita, né, do Pogba à Costa Rica, que o atleta veio para uma cirurgia em um dos joelhos. Não sabemos exatamente a que procedimento ele seria submetido e se ainda está no país, informou o jornal, tá? O jornal costarriquenho também informou que o jogador esteve, né, no último sábado em uma clínica no setor de Escazú, área conhecida por atender pacientes famosos lá na Costa Rica, tá? Apesar da possível intervenção, né, é bom a gente lembrar que o Pogba publicou um vídeo, né, fazendo exercícios em uma esteira hoje, inclusive, né, dando um foco no C aqui, né, da camisa dele, já deixou o torcedor corintiano já mexeu de novo, né, com o coração aí do torcedor corintiano, e o que mostra, né, que se realmente ocorreu algum procedimento no joelho, né, talvez não foi nada grave, talvez algo mais invasivo. Enfim, a gente vai precisar, né, saber os detalhes mais para frente aí. O Pogba tem treinado em Miami, né, nos Estados Unidos, desde que rescindiu o contrato com a Juventus, tá? Então essa é a questão aí envolvendo aí uma possível cirurgia, né, do Pogba. Isso vem de um jornal costarriquenho, tá? Mas enfim, já estava numa esteira hoje, não deve ser nada de grave, tá? Enfim, deixe o seu like, comente aqui embaixo sobre isso e agora vou esclarecer tudo de Pogba em relação se pode ser anunciado, se pode estrear ou não, é agora, com exclusividade. Ó, o canal Café do Setorista, tá? O canal Café do Setorista conversou, né, com o Bichara Neto, advogado, doutor Bichara Neto, sócio de Bichara e Mota Advogados. Pra você ter uma ideia,
né? O, o Mota, né? Só para você ter uma ideia, o Marcos Mota, ele ajudou, né, na contratação do Memphis pelo Corinthians, assim, passou pelo escritório dele, porque ele é muito especialista em negociações internacionais, conhece muito de direito desportivo internacional, inclusive vários casos de FIFA, vários casos, né, importantes do futebol mundial aqui no Brasil, né, sempre se consultam o Marcos Mota e o Dr. Bichara, tá? Então, só para você ter uma ideia, que a fonte que eu fui atrás é uma fonte especialista extremamente renomada no país, tá? Eu que tenho grandes amigos aí que entendem muito de direito esportivo, o próprio Marcelo Borges aqui do canal, meu amigo, enfim. E agora, né, o Dr. Bichara vai esclarecer isso para vocês aqui e eu vou falar, vai ser agora com exclusividade. Pogba, se fechou com o Corinthians ou não, se fechar, pode ser anunciado antes do término da punição do DOP? Pode treinar antes do término da punição do DOP? Tudo isso agora com exclusividade aqui no canal Café do Setorista. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso, segura essa! Olha só, o doutor Bichara Neto falou que não tem problema nenhum, tá? Por lei, o Corinthians pode sim, se fechar com o Pogba, anunciar o jogador sem problema algum, tá? Sem problema algum, antes do término do DOP. Aliás, né, vamos ouvir, né, que aqui a gente conversou com o doutor Bichara, vamos ouvir o que ele falou a respeito. Boa tarde, Samir. Boa tarde, ouvinte. O atleta, o Corinthians, em princípio, não tem nenhum impedimento a anunciar a contratação do Pogba nesse momento. A Corte de Arbitragem do Esporte, ela reduziu a sanção imposta ao Pogba para 18 meses. Salvo engano, essa suspensão ela termina no dia 11 de março de 2025. E o Código Mundial Antidopagem ele autoriza o atleta a voltar a treinar dois meses antes do término da suspensão. Então, a partir de 10, 11 de janeiro, o atleta estaria liberado para participar das sessões de treinamento no novo clube. Olha só, o doutor Bichara está esclarecendo duas dúvidas, duas discussões que rolam no Twitter hoje, nas redes sociais, em relação à contratação do Pogba, tá? Eu costumo dizer que jornalismo é prestação de serviço. Então, ele esclarece que o Corinthians pode sim anunciar o Pogba, claro, se caso realmente contratar o jogador. A punição por doping não impede o anúncio, tá? O acerto. E o Dr. Bichara também diz que o jogador pode começar a treinar a partir do dia 10 de janeiro. Até escreveu aqui para mim, ó, o caso impôs um período de suspensão de 18 meses, começando em 11 de setembro de 2023 e vai até 11 de março de 2025. Ele pode voltar a treinar e a frequentar o clube 2 meses antes, ou seja, 10 de janeiro de 2025. Sensacional. Esse é o canal Café do Setorista, tá? A gente, né, observou a discussão, observou a sua dúvida, torcedor corintiano, e por respeito a você, a gente foi falar com gente grande, com, né, pessoas que entendem do assunto, para não ficar só na opinião, para esclarecer para você. Então, né, o Pogba, caso o Corinthians feche com o jogador, se acerte financeiramente, lembrando que o Corinthians fez uma proposta de 3,5 milhões, né, por mês, o jogador pede entre 4 e 4,5 milhões, o Corinthians aguarda uma resposta, mas já adiantando para vocês que o Corinthians não... por que não anunciou no Natal? Porque não fechou ainda, pode até fechar, mas não é por esse motivo do DOP que o Corinthians não anunciou o Pogba até agora. Não anunciou porque ainda não fechou o negócio. Quando fechar, claro que vai anunciar, que por lei o Corinthians pode anunciar. Então, só para encerrar, vamos ouvir mais uma vez rapidinho o Dr. Bichara aqui, que é especialista, né? Ele é sócio de Bichara e Mota Advogados, ele é sócio do Marcos Mota e especialista em direito desportivo. Vamos ouvir o que ele falou. O Paul Pogba poderia, né, ser anunciado pelo Corinthians ou, né, tem algum problema em questão, foi a pergunta que eu fiz para ele, em questão da punição de doping. E pode, por exemplo, treinar, né, porque ele só vai poder jogar em março, dia 11 de março. Pode treinar antes? Olha que notícia boa, hein? Vamos até ouvir de novo. Bom, né? galera, é isso aí, finalzinho de ano. Hoje é dia 26 ou 27, dependendo de quando você está assistindo.
algumas notícias pontuais do Corinthians. O Pogba está fortíssimo aí, candidatíssimo a assumir a titularidade no meio de campo do Corinthians. Na minha opinião, já está 99% certo. É uma negociação difícil, que demanda um pouco de tempo para ser concretizada, visto que é um jogador midiático, que é um jogador de renome, de seleção, é o jogador titular da seleção francesa. Até pouco tempo atrás estava jogando na Velha Senhora, na Juventus. É um jogador de ponta e caro por conta disso. Vai custar uma bagatela, a gente pode pôr uns 4 milhões de reais no mínimo para o Corinthians, já contando luvas, etc. Então, demora mesmo, pessoal. Demora mesmo. Aquela árvore, mascote da França na árvore de Natal do Corinthians, não foi à toa, tá? O jogador já está mais do que apalavrado com o Corinthians aí, tá para chegar a qualquer momento, vai explodir essa boa nova no Corinthians. Então, você que quer ficar atento, quer ficar atualizado sobre o que acontece no dia a dia do Corinthians, se inscreve aqui abaixo, curta, comenta e compartilha para estar recebendo mais notícias do Corinthians FC News aí, tá bom, galera? E além do Pogba, temos o Sérgio Ramos também, que é um interesse do Corinthians. O Corinthians já falou que visa contratar um atacante, um meia, um lateral e principalmente um zagueiro, tá? Só que não se sabe se ele vai vir, porque ele também é um jogador midiático, apesar de ter lá seus 38 anos já, mas ele foi eleito o melhor zagueiro do campeonato na última temporada. É um zagueiro em tanto, independente da idade, e pode vir para o Corinthians. O Cruzeiro também já está de olho no Sérgio Ramos. Só que o que está emperrando aí, segundo o R7, o jornal R7 da Record, é a questão dele se mudar aqui para a América do Sul, para o Brasil, visto que a família dele mora toda lá e a verdade é que a família não quer se mudar para a América do Sul. Na minha opinião, ele ainda tem mercado na Europa ou nos Estados Unidos, né, que ultimamente vem sendo o destino de grandes jogadores da Europa, os Estados Unidos. É o caso do Lionel Messi, por exemplo. E, na minha opinião, vai ser uma negociação bem mais difícil que o do Pogba. Tá? O Pogba ele é amigo do Memphis, ele quer vir para o Brasil, quer jogar no Corinthians. E já o Sérgio Ramos, ele viu o Corinthians com bons olhos, é um time grande, é um time que agrada a ele, o Memphis está aqui também. Só que tem esse grande empecilho que é a família, e quando você põe a família no meio da jogada, aí fica difícil, né, galera? Fica difícil quando a família não quer, não tem como, tá? Quem manda é a mulher, fala aí. Mas beleza, pessoal, na frente aí temos o Yuri Alberto e Memphis Depay. Nada mais, nada menos do que essa dupla que vem arrasando aí. O Yuri Alberto já disse que vai ficar, a pedido da torcida, a pedido do próprio Memphis, que pediu para ele ficar, a pedido do Fabinho Soldado, da direção. Ele tem muito a crescer ainda no Corinthians, principalmente ao lado do Memphis, e tem títulos a ganhar no ano que vem com o Corinthians, que vai disputar a Taça Libertadores da América. Então, o maior reforço do Corinthians é a permanência do Yuri Alberto, do Memphis, do Garro, do Carrillo, que renovou também, do Romero e companhia. Tá bom, galera? Pogba tá chegando, além dele vão vir mais reforços. Eu, sinceramente, duvido que o Sérgio Ramos venha, mas vamos aguardar. No Corinthians tudo é possível, ainda mais se tratando aí do Fabinho Soldado, que é um gestor e tanto, é um executivo e tanto do Corinthians, está realizando viagens, está indo atrás, está buscando, e a qualquer momento pode pintar novos reforços. E o primeiro dele vai ser, sim, Pogba. Tá bom, galera? Então, para você que não é inscrito no canal ainda do Corinthians FC News, botãozinho logo abaixo, meu companheiro. Inscreva-se, curta e receba notícias diárias do Corinthians. E é isso. Vai, Corinthians!